Hoje viemos conhecer o Museu Fritz Plaumann. A gente fala Flaumann, mas é Plaumann. Fritz Plaumann. Aqui no município de Ceará, Santa Catarina. Vamos entrar lá, vamos conhecer tudo. Não vou falar nada nesse vídeo, vai ser só imagens. Porque tem muita gente, né? Daí fica melhor. Vou fazer um sonzinho durante as imagens para vocês curtirem. Tem vários tipos de insetos. No começo vai ter um vídeo institucional falando sobre a vida dele e o que ele fez, então segue aí o cronograma aí, então. Existe um lugar no oeste de Santa Catarina conhecido como a capital das borboletas. O nome verdadeiro é Ceará, uma cidade pequena, tranquila e aconchegante. Por toda parte há sinais que lembram o título que ela recebeu há muitos anos. O símbolo da borboleta se espalha pelas ruas, nos nomes das empresas e documentos oficiais. Mas, na verdade, aqui não tem tanta borboleta assim. Da mesma forma que em outras regiões, há um variado tipo delas. Alguns característicos do lugar e outros comuns. Mas então, por que a cidade recebeu o nome de capital das borboletas? É exatamente essa história que você vai acompanhar agora. A história de um homem apaixonado pela natureza, que tinha muitos sonhos e que guardou com carinho um tesouro para a humanidade. É a história de Fritz Plaumann. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918, a Alemanha estava pobre. Consumido pela inflação alta, o dinheiro não valia quase nada. No interior do país vivia a família Plaumann, que tinha um filho chamado Fritz. Eles moravam nesta construção de 3 andares. Ela abrigava também a empresa de selaria do pai. Era um tempo de muitas dificuldades. Muita gente foi à falência e resolveu deixar o país. A família Plaumann também. Naquela época, havia muitas propagandas dizendo que o Brasil era um ótimo lugar para viver. Em outubro de 1924, os Plaumann embarcaram no navio madeira em direção à América do Sul. O jovem Fritz Plaumann já tinha 22 anos. Atraídos pelo nome, a família escolheu um lugar no interior de Santa Catarina chamado Nova Teutônia, que significa Nova Alemanha. A viagem até o Brasil durou um mês. Depois do navio foi preciso viajar de trem, de automóvel, de barca e de carroça para chegar até a nova casa da família. Se é que dava para chamar de casa. Os Plaumann encontraram aqui um lugar selvagem, longe de tudo. Os primeiros anos foram difíceis. Pelas frestas da casa entravam cobras e aranhas venenosas. A presença de onças rondando a casa era comum. No meio da floresta começava a nova e perigosa vida da família. Além da lida da roça, Fritz Plaumann realizava várias outras atividades. Em 1925, ele começa a fazer medições sobre a meteorologia. A temperatura e a umidade de Nova Teutônia são registradas em livros sem interrupções, diariamente, durante mais de 65 anos. Fritz Plaumann se transforma no fotógrafo oficial da região. Com equipamento importado, ele registra os costumes de uma época. Fritz é escolhido para ser professor na escola recém-inaugurada em Nova Teutônia. Ele dá aulas de português e alemão. A partir dos anos 1930, Fritz Plaumann começa a se dedicar de forma mais intensa a uma atividade que ele gostava desde os tempos da Alemanha. Ele passa a fazer pesquisas e coletas de insetos pela região.
A coleção, em pouco tempo, ganha um número considerável de espécimes, especialmente borboletas. Fritz precisa de materiais importados para realizar esta tarefa, principalmente de turfa, uma substância usada para conservar os bichos. Ele passa a se relacionar com pesquisadores do mundo inteiro. Em troca de espécies que envia para o exterior, ele recebe os materiais. Os livros que os colegas europeus, norte-americanos e da América do Sul enviam são valiosos para ele continuar as pesquisas. Os insetos coletados começam a ser identificados pelos especialistas. Vários são raros e passam a receber o nome de Fritz Plaumann, autor das descobertas. A partir daí, cientistas estrangeiros começam a solicitar serviços de coleta ao pesquisador. Ele recebe em troca literatura e aparelhos que ajudam a aprimorar o trabalho de campo. Recebe cada vez mais cartas de agradecimento e pedidos para novas coletas. Dr. Charles Alexander, norte-americano, dizia em 1937: Sr. Fritz Plaumann, em questão do número de espécies novas para a ciência, contidas nas vossas remessas, calculo que deve ter de 30 a 35 até agora. Assim, ansiosamente espero receber outras coleções suas. Professor Max Liebig, da Alemanha, com grande prazer recebi a vossa remessa. Vossa Senhoria novamente coletou espécies raras. Encontrei entre estes um novo gênero da tribo Lachnophore, e assim tenho a oportunidade de descrever esta espécie bem caracterizada nesse subgênero, denominando-a Pseudactylus plaumann. Dr. Fluke, professor de entomologia dos Estados Unidos, escreveu: Estou preparando uma publicação sobre algumas das espécies novas, da qual lhe remeterei uma cópia logo depois da edição. Pelo meu ver, haverá aqui 35 ou 40 espécies desconhecidas. Nos anos 50, a coleção de Fritz já atinge mais de 1000 espécies de borboletas e centenas de outros insetos, que só um pesquisador cuidadoso e dedicado poderia encontrar. Em 1953, ele faz uma excursão para o Mato Grosso. Um caminhão adaptado serve de condução e de morada durante os 25 dias que fica naquele estado. Em 1956, este Jeep comprado por Fritz era uma demonstração de que ele queria pesquisar muito mais. O carro de capota de aço permite fazer viagens mais seguras e a mais lugares. Durante os próximos 15 anos, ele intensifica as coletas, visitando regiões do sul do Brasil. Do Rio Grande do Sul ao Paraná, Fritz e o Jeep percorrem mais de 50 mil quilômetros. Em 1963, ele faz a viagem mais longa, 3.030 quilômetros, passando por Curitiba e diversas outras cidades paranaenses, inclusive algumas de São Paulo. Os resultados eram quase sempre excelentes, segundo ele próprio. Em casa, o material era cuidadosamente catalogado. Os insetos eram postos para secar nesta pequena peça de madeira. Depois, eram classificados e colocados na caixa de exposição, em condições ideais de conservação. No final dos anos 60, a coleção de Fritz Plaumann chega a mais de 60 mil exemplares de insetos de vários tipos e tamanhos. Em 1954, Fritz casa com a alemã Clara Ana Maria Links. O casamento vira notícia na região, mas é também o ano da morte de sua mãe, Hulda Plaumann. Apesar da tristeza, o pesquisador não para com seu trabalho maior. Escreve o livro Origem da Vida, que recebe reconhecimento internacional. Em 1966, Fritz Plaumann adota judicialmente Gisela Margarida Germendorf, que já trabalhava na casa dele, cujo pai havia falecido. Em 1972, a menina Edeltraud Goldman, de 10 anos, passa a morar com os Plaumann, a fim de auxiliar o cientista nas coletas, ficando junto por mais de 20 anos.
Ela se dedica à entomologia e se transforma mais tarde em gerente do Museu Fritz Plaumann. Nos anos de 1970, Fritz Plaumann teve uma grande decepção quando o governo brasileiro proibiu de fazer coletas. Ele foi acusado de prejudicar a natureza, como se fosse um comerciante de borboletas, daqueles que vendiam quadros com insetos pregados. Foi o momento mais triste da vida dele. Os documentos oficiais eram severos com Fritz. Seu nome é plenamente conhecido pela Polícia Federal, bem como pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, recomendando-se, pois, em seu próprio interesse, que Vossa Senhoria, nos próximos 15 dias, entre em contato com o Instituto. Só em 1980, com o apoio de universidades brasileiras, ele pôde voltar a pesquisar. Em seu diário, o pesquisador fez um desabafo. Eu sempre iria precisar do interesse de uma instituição para conseguir a licença especial. Isso me deixa muito triste e inseguro em relação ao futuro. Em 1988, acontece a inauguração do Museu Fritz Plaumann, em Nova Teutônia. O prédio está dividido em 3 seções. A primeira é chamada de Homem. Guarda os equipamentos usados pelo pesquisador para fazer as coletas, preparar e identificar os pequenos bichos. As fotos mostram também a casa onde morava. A segunda, chamada de Terra, apresenta aspectos da região de Ceará, onde realizou a maior parte das pesquisas. A terceira, subindo a escada, recebe o nome de obra. É justamente onde está o tesouro guardado por Fritz Plaumann durante grande parte da vida dele. As gavetas com proteção dupla de vidro se espalham por 2 salas, onde há um controle rígido da temperatura. Dentro delas, o mundo coletado pelo maior descobridor e colecionador de insetos da América Latina no século XX. Insetos de todos os tamanhos e cores. Alguns têm tamanho menor do que a cabeça de um alfinete. Outros trazem detalhes que causaram admiração aos cientistas e agora encantam os visitantes. 80.000 exemplares, 17.000 espécies diferentes, 1.500 novas descobertas. 150 recebem o nome de Plaumani, Plaumanini e Plaumaniella. Nos anos de 1980, Fritz Plaumann resolveu vender a coleção de 60.000 exemplares para a Prefeitura de Ceará, município sede onde fica o distrito de Nova Teutônia. Agora, quando você passar por Ceará e observar o símbolo da borboleta por todos os lados da cidade, já não vai precisar perguntar por que ela se chama a capital das borboletas. Nova Teutônia e Ceará. Fritz Plaumann, para todos que quiserem conhecer. E quando você vir uma borboleta ou outro inseto qualquer, é provável que ele já tenha sido catalogado pelo maior entomólogo da América Latina, Fritz Plaumann.